Bom dia, lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 284 desse projeto que está no coração de Deus, projeto Bíblia para Iniciantes. E eu coloco aqui uma música que toca profundamente o meu coração, espero que toque o teu coração profundamente também, que chama Oceans, da Hillsong. Where My Feet May Fail, aonde meus pés podem falhar, onde meus pés podem falhar, mas tu nunca falharás, Deus nunca falhará. E ela fala, Spirit lead me where my trust is without borders. Espírito me leva aonde a minha confiança não tem limites. Que eu e você tenhamos uma confiança sem limites, que o Espírito Santo nos leve a este lugar, onde tenhamos uma confiança totalmente ilimitada em Deus, que é o nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos ama incondicionalmente. E ela continua dizendo, Let me walk upon the waters, deixe-me andar sobre as águas, aonde você me chamar, por onde o Senhor me chamar. Take me deeper than my feet could ever wander. Me leve mais profundo que meus pés podem caminhar. E a minha fé será mais forte na presença de Deus. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Então que eu e você possamos aprender com essa música, que eu e você possamos colocar essa música dentro dos nossos corações, que a nossa confiança seja realmente sem limites, que a nossa confiança seja ilimitada, seja total, 100% em Deus. Amém? Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, nosso esconderijo. Ele está no controle de tudo, estamos vivos hoje. Hoje mesmo podemos não estar mais. Amanhã nem se fala. Então vamos confiar 100% nesse Deus maravilhoso que nos ama, que nos criou. Amém? Então eu sempre coloco aqui uma música para que você prepare o seu coração, assim como eu preparo o meu, para a leitura da palavra, que é um alimento poderoso para mim e para você. Amém? Que eu e você possamos conhecer a vontade de Deus através da leitura da palavra, da sua palavra, da palavra de Deus, e que nós possamos trazer luz, entendimento, conhecimento, para que possamos tomar as decisões certas nas nossas vidas. Amém? Então hoje estamos aqui, como eu falei, no dia 284, falando agora sobre o capítulo 11 do livro de 1 Coríntios. E eu até demorei um pouco a gravar esse áudio hoje, porque é um tema bem delicado que eu vou abordar hoje aqui, tá? Eu busquei alguns estudos, alguns entendimentos, algumas explicações para que eu pudesse trazer a melhor interpretação, para que eu pudesse mastigar para mim e para você, para que possamos entender através do contexto, através da história, de tudo aquilo que Paulo estava falando aqui para a igreja. Amém? Então que Deus abençoe, essa palavra possa entrar e alimentar a você como me alimentou. Amém? E escute a música. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. E aí vai. Amém? Então, no capítulo 11, Paulo fala, de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições. Então ele já começa a falar o quê? De tradições. Assim como vô-las entreguei.
Então Paulo já começa falando, começa louvando, elogiando a igreja, falando sobre as tradições, que eles estavam retendo as tradições, eles estavam cumprindo as tradições. Porém, ele continua, entretanto, perdão, no primeiro versículo ele fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha que legal. Paulo, ele não falava apenas da boca para fora. Ele não falava assim, não, faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Não, ele era um verdadeiro imitador de Cristo. Ele agia como Cristo. Né? A referência dele, o modelo dele de atitude, de pensamento, de sentimento, de comunicação, era Cristo. Tá? Então, seja um imitador de Cristo. Ou um imitador de Paulo, assim como ele era de Cristo. É importante você ter referências, é importante você se aproximar de pessoas que sejam verdadeiros cristãos. É importante você conhecer a Bíblia para saber se realmente aquilo que essa pessoa está fazendo está em conformidade com tudo aquilo que Cristo, que Jesus nos ensinou. E aí ele fala, o que eu comentei aqui, já é no versículo 2, que Paulo elogia, dizendo que eles estavam retendo as tradições, assim como vou-las entreguei. E continua, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. O cabeça, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ou seja, existe um papel definido, onde Cristo é o cabeça do homem, ou seja, ele é o nosso líder, devemos submeter as nossas decisões a Cristo, assim como a mulher deve submeter as decisões ao homem por ser o cabeça, não que ele seja melhor do que a mulher, de forma nenhuma, mas é uma questão de papéis, tá? E assim como Deus é o cabeça de Cristo, e assim como o próprio Cristo submeteu a vontade dele à vontade de Deus. Não que ele fosse menor, mas ele submete a vontade dele à vontade de Deus, questão de papéis, de definição de papéis. E ele continua, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. E as pessoas, as mulheres que tinham a cabeça rapada naquela época, eram as prostitutas. Então, o que acontece? Existe uma tradição nessa época. Paulo está falando para uma igreja estabelecida em Corinto, e em Corinto, naquela época, naquela região, havia essa tradição, aonde as mulheres usavam o véu para se submeter ao marido, aos homens. Então era uma tradição. Agora ele continua, portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre usar véu. Conforme o quê? Conforme a tradição. Ou ela usa o véu, ou ela raspa o cabelo e ali ela vai estar sendo ali até confundida como uma prostituta. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Pois Deus criou o homem. Lógico que Deus também criou a mulher, mas Deus criou primeiramente o homem. Então o homem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Por quê? Porque a mulher foi criada por causa do homem. Então é como um homem que olha para sua mulher e admira ela e fala: uau, a minha mulher é a minha glória. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. A mulher, segundo a Bíblia, segundo a palavra, ela veio da costela do homem.
Deus fez o homem dormir, pegou um pedaço da costela do homem e fez a mulher do homem. Então, Deus fez a mulher por causa do homem, porque não era bom que o homem estivesse só. E porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. E aqui eu repito, existia uma tradição, um costume da mulher usar o véu como sinal de submissão, como sinal da autoridade do marido, do homem. Agora, por quê? Por causa dos anjos. Por que no versículo 10 diz por causa dos anjos? Simplesmente porque os anjos, eles estão o tempo inteiro conosco, ao nosso redor. Tanto anjos maravilhosos, anjos de Deus, quanto anjos que caíram do céu, junto com Lúcifer, anjos maus, demônios, que também são anjos que caíram do céu e que estão aqui ao nosso derredor, procurando uma falha, procurando uma brecha, porque só dessa forma eles podem tirar a nossa paz, só dessa forma eles podem tocar em nós. Se eu e você dermos uma brecha, ou seja, fizermos algo que é contra a lei de Deus, eles podem entrar nessa brecha, neste pecado e agir nas nossas vidas. Eles só têm autoridade de agir se nós dermos autoridade para eles agirem. E a questão da mulher não usar véu, ela estava... O que acontece nessa época, segundo um estudo que eu pesquisei aqui, nessa época, as mulheres estavam meio querendo fazer um movimento feminista, onde se revoltando contra essa questão do uso do véu e deixando de usar o véu. Então essa não era a razão. Se fosse uma outra razão, mas existia uma razão, um propósito que de se igualar ao homem. É como se fosse um movimento feminista. E isso era o quê? Era uma rebelião, considerada uma rebelião. E a rebelião é um pecado. Então, os anjos estavam ali se aproveitando dessa situação para que, se uma mulher fizesse isso, isso seria uma brecha. Isso poderia trazer confusão, poderia trazer frieza no relacionamento, poderia trazer desgosto para o marido, poderia trazer uma série de situações que poderiam levar, inclusive, até a separação. E o homem e a mulher, eles são uma só carne. Uma só carne. Ninguém é melhor do que o outro. Tanto que no versículo 11, Paulo continua falando: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Porque assim como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Tanto o homem quanto a mulher vêm de Deus. Os dois vieram de Deus, foram formados por Deus. Então ele continua: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Porque a tradição dizia que deveria. Então seria o quê? Um ato de rebelião. Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, também falando da tradição? Então, para o homem, é questão de papel. O homem tem um papel e deve se vestir como homem, deve se portar como homem, deve agir como homem, e assim como mulher. A mulher também. Homem e mulher são diferentes, têm papéis diferentes. Assim como Deus e Jesus também são diferentes, têm papéis diferentes, mas não quer dizer que um é mais importante do que o outro. Assim como Jesus fala, eu sou um com o meu Pai, a mulher e o homem também são uma só carne. A questão aqui é apenas papel. O papel do homem, o papel de Jesus, o papel da mulher, o papel de Deus. Amém? Então,
Ele continua, e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Então, o cabelo da mulher é uma glória para ela. Contudo, se alguém quer ser contencioso, ou seja, se alguém quer ser, quer criar uma contenda, uma confusão, uma rebelião, saiba que nós não temos tal costume. E aqui Paulo fala a palavra costume. Ele já havia falado de tradição e agora ele fala de costume. Nem as igrejas de Deus têm esse costume. Então, é importante que nós possamos andar conforme aquilo que é bom, conforme aquilo que é honroso, tanto para mulheres para com marido, maridos para com mulher, assim como Deus amou o seu Filho Jesus, amou a nós de tal maneira. Então, Jesus, ele tinha confiança completa, total em Deus, do que o que Deus falasse seria o melhor, tanto para Deus, quanto para o homem, quanto para o próprio Jesus. E assim a mulher pode ter essa confiança total no seu marido, no seu homem. Agora, o marido deve amar a sua esposa, a sua mulher, assim como Deus amou a igreja. Amém? Então, falando aqui, às vezes é um entendimento um pouco delicado, isso que Paulo traz aqui. É importante que vocês saibam, que nós saibamos que isso está dentro de um contexto, que isso está dentro de uma época, de uma tradição. Tá certo? Então, que Deus abençoe. Hoje estamos em outro tempo, em outra época, em outra tradição. E hoje já não é mais necessário que a mulher use o véu enquanto vai orar, enquanto vai profetizar, enquanto vai à igreja ou quando vai sair de casa. Não é necessário, mas pelas tradições que temos hoje. Amém? Apenas que a mulher esteja submissa ao seu marido, e seu marido ame, e o marido, o homem, ame a sua esposa e dê a sua vida em favor dela. Use a sabedoria de Deus para conduzir com excelência esse papel que é de ser o cabeça da mulher. Amém? Um beijo no coração, Deus abençoe, e em breve mais um áudio, mais um dia abençoado na presença de Deus desse projeto que veio do coração dele. Amém? Beijo no coração.